Sou menina capoeira, sou menina capoeira, vim aqui pra vadiar. Na roda da capoeira, o que eu gosto é de jogar camaradinho. A TV Alba e o programa Capoeira na TV hoje tá batendo um papo aqui com a professora Coral. Professora Coral, conte um pouquinho da sua história aí. Primeiro, é uma satisfação imensa para mim, né? Estar sendo entrevistada pelo mestre Aristides. É um prazer imenso. Eu sempre quis conhecer o mestre pessoalmente. E então, eu comecei capoeira com 15 anos de idade, mestre. Comecei com 15 anos e comecei capoeira na escola, né? Eu tinha a opção de fazer capoeira, né, para substituir a minha atividade de educação física, né? E a escola ficava ali em Nazaré, na Avenida Joana Angélica, e se chamava Colégio Núcleo, né? Então, isso foi na década de 90, né? Mais precisamente no ano de 93. Você lembra quem era o professor nessa época? Claro, claro. Eu comecei capoeira na Associação de Capoeira Mestre Bimba, com o mestre Bamba e o professor Cabeludo. Sim, mas eu estava perguntando se você lembra quem era o professor na escola. É, o professor Cabeludo. Ah, o professor Cabeludo. Ele que me ensinava na escola. Isso. Ele foi o meu primeiro professor de capoeira. Na época era professor, né? Hoje ele já é mestre. Sim. E aí me conte como foi que você chegou a ser professora de capoeira. Essa trajetória aí de aluna, capoeirista, aluna de escola, aluna de academia. E o que foi que... Bom, agora eu vou ensinar capoeira. Isso. Como é que chegou até aí? Então, eu permaneci na Associação de Capoeira Mestre Bimba até o ano de 97, né? Eu comecei em 93, permaneci em 97. Nessa trajetória, eu conheci o meu mestre, o mestre Baiano, né? O mestre Edivaldo Baiano. E em 97, eu tive a oportunidade de fundar a Associação de Capoeira Engenho, aqui em Salvador, né? A Associação de Capoeira Engenho foi fundada no Rio de Janeiro, em 1970, pelo mestre Baiano, que foi discípulo do mestre Canjiquinha, né? O meu mestre, o senhor citou na nossa conversa o mestre Canjiquinha, então eu faço parte da árvore genealógica do mestre Canjiquinha, né? O meu mestre, ele foi discípulo do mestre Canjiquinha. Então, a minha trajetória de capoeira como profissional de capoeira começou a partir de 97, quando eu coloquei o Grupo Engenho na Bahia, né? E aí, nessa época, eu já recebi a minha graduação de instrutora de capoeira. E foi aí, nessa época, eu fui mãe muito cedo, né? Dentro da capoeira, eu tive um bebê. Meu bebê veio, ele nasceu em 96, meu bebê nasceu em 96 e foi justamente no auge, né, quando eu estava no auge dos treinos, viajando muito. O meu mestre, ele foi o responsável por me levar para conhecer o mundo, né? Através do mestre Baiano, eu comecei a viajar para conhecer capoeira fora da Bahia, né? Então, eu fui ao Rio de Janeiro diversas vezes, eu visitei várias escolas de capoeira no Rio de Janeiro. Aqui em Salvador, o mestre Baiano, nessa época, também levou vários capoeiristas da Associação de Capoeira Mestre Bimba para o Rio de Janeiro, né, para fazer eventos lá também. Antes do mestre Canjiquinha falecer, eu tive a oportunidade de conviver com o mestre Canjiquinha dentro da nossa casa, porque nós fizemos um evento para homenageá-lo em vida ainda. Graças ao mestre Baiano, eu sou a capoeirista que eu sou hoje, né? Foi ele que me graduou. Então foi uma trajetória que esse ano fez 29 anos. Ano que vem eu faço 45 anos de idade e 30 de capoeira. Sim, agora me diga uma coisa.
Você ensina em escola, você Sim, ensina a criança, a adulto, a quem você ensina? E depois você fala sobre a sua formação. Tá. Na verdade, eu comecei a dar aula de capoeira para adulto, né? Eu não comecei com criança. Eu comecei numa academia na rua onde eu moro, na comunidade. E depois dessa academia, eu fui buscar as escolas, né? Foi tudo no mesmo ano. A minha primeira turma de alunos foi uma turma de adultos que eu criei, que eu comecei, que eu fundei na minha rua, na minha comunidade. E nessa época, como meu filho estava pequeno, né, estava pequenininho, eu deixava ele um turno na escola estudando e no turno que ele não estava estudando, ele me acompanhava nas escolas onde eu dava aula. Então foi assim que eu formei um capoeirista dentro de casa, né? O meu filho, como ele estava pequenininho, para mim ficava fácil, né? Então ele me motivou a trabalhar com criança, foi o meu filho. Me motivou a trabalhar com criança e assim, como ele nasceu na capoeira, ele já chegava nas escolas comigo, né, já bastante treinado, então ele servia de motivação para as outras crianças também. Né? Era como se fosse uma espécie de instrutorzinho meu, né? Eu usava muito esse artifício com ele, ó, você é o mais velho, você é o que sabe mais, então você tem que dar exemplo para as outras crianças. Tudo que eu pedir para você fazer, você vai fazer e as outras crianças vão te copiar. Você só tem esse filho? Eu só tive esse filho, que hoje já é um pai de família e já me deu 2 netas. Você já tem 2 netinhas? Já sou vovó. E as netinhas fazem capoeira? Então, a primeira netinha completou 1 ano agora, no dia 1º de maio, nasceu no Dia do Trabalhador, às 5h30 da manhã. E a segunda neta, que é a Olga, vai nascer agora no final de julho, no final do mês. Estamos aguardando a chegada de Olga, Aurora e Olga. E hoje você trabalha aqui nessa clínica, né? Aqui é um centro de treinamento. Eu tenho esse espaço aqui e tenho espaço também no Candial Cidade Jardim, né? Que já fica no finalzinho do Candial, no CT Arena. Lá eu tenho um trabalho muito bacana, mestre. Eu faço um trabalho com crianças, adultos e pessoas especiais, com autista, síndrome de Down. É um trabalho muito lindo que eu faço lá. E inclusive esse trabalho com pessoas especiais eu comecei a realizar agora, depois da pandemia, né? Eu tive esse presente. Eu sempre quis trabalhar com pessoas especiais e eu não busquei, eles vieram até mim. Né? Eu agradeci muito a Deus por isso, porque está sendo uma experiência fantástica, né? Porque eu estou aprendendo muito com eles. Eu estou aprendendo muito com essas pessoas. E o meu trabalho com criança agora também vai começar nas escolas, né? Eu tô com 2 escolas, uma na CUP e a outra na Machado de Assis, na rua Machado de Assis. A gente está esperando só as crianças retornarem do recesso junino, né? Das férias de junho, para a gente retomar a capoeira nas escolas. E o que você pretende fazer daqui para diante? Você pretende continuar treinando para se graduar em contramestra, Sim, professor, mestra de capoeira? Isso. Você pretende fazer isso? Claro. Minha vida sem capoeira não tem sentido. Para eu conseguir me manter, né? Me manter saudável, me manter forte, eu preciso continuar treinando. Né? Agora, depois desse processo que a gente passou de pandemia, que foi um momento muito desafiador, eu acho que as pessoas começaram a valorizar mais as atividades físicas, né? Buscar mais qualidade de vida. Então, a capoeira ela veio também com muita força agora, depois da pandemia, depois desse processo. Então, eu estou muito feliz pela procura, né? As pessoas estão começando a procurar mais pela capoeira, porque elas começaram a entender que é importante demais para o nosso corpo a gente se manter ativo. Então, a gente não pode parar de treinar. Independente de buscar uma graduação, de buscar almejar algo, né?
nesse processo profissional é pela saúde, entendeu? É para manter a saúde, para se sentir bem, vigorosa, viva. Então eu não pretendo parar de treinar nunca. Até quando eu estiver, né, cheia de osteoporose, eu vou continuar treinando, mestre. Muito bom conversar com você, muito bom bater esse papo. Eu gostei muito. Você é uma professora muito preparada. Certo? A gente fica feliz em estar conversando com você. E eu queria que vocês fizessem seu encerramento, dissesse, mandasse uma mensagem para as mulheres capoeiristas, então, uma coisa assim. Como eu falei, eu comecei capoeira com 15 anos. Já o meu filho começou pequenininho, né? Nasceu na capoeira, mas para praticar capoeira não tem idade. Não tem idade, não existe limitações. Hoje existem vários profissionais de capoeira muito competentes, né? Com metodologias para cada tipo de pessoa, né? Para pessoas especiais, para crianças, para adultos. Então, se, né, as pessoas quiserem começar a aprender capoeira, se permita, né? Se permita aprender. E principalmente as mulheres, né? Nós somos mulheres e a gente sabe que as mulheres têm muitas demandas, né, no seu dia a dia e existem muitos motivos que fazem as mulheres desistirem ou se julgam incapazes de praticar capoeira. Então, a primeira coisa é você se permitir, né? Se permita treinar, se permita experimentar. E para aquelas que, né, se desanimaram por algum motivo, voltem a treinar. Então essa mensagem você está mandando até para as senhoras, aquelas que têm 60 anos, 70 anos, elas podem participar da capoeira. Elas podem sim. Começando como um bebê começa a engatinhar, né? Ninguém nasce sabendo. A gente começa engatinhando, depois vai dando os primeiros passos, cambaleando, depois a gente vai ganhando uma estrutura, né, para poder caminhar melhor até aprender a andar. E na capoeira não é diferente, né? Na capoeira a gente começa engatinhando. Eu queria que você fizesse seus agradecimentos aí à TV Alba. Obrigada, TV Alba, obrigada a essa equipe maravilhosa, foram muito simpáticos comigo. Vocês são muito bem-vindos aqui, quando quiserem retornar também, né, em outra oportunidade. E agradeço ao mestre Aristides, né? Para mim é uma honra ser entrevistada pelo mestre, um mestre que eu sempre quis conhecer pessoalmente, tá? Prazer é todo meu. E você tem alguma outra coisa que você vai fazer, além de estar começando em escola, agora, recentemente, para este ano ainda? Pronto. Então, o Centro Cultural Coral Capoeira, né, que é a minha escola, vai realizar o seu primeiro evento, né, de capoeira, agora no final desse mês, nos dias 23 e 24. Né, vai ser o batizado dos nossos alunos. E nós vamos também fazer um bate-papo com os mestres, né, sobre a profissionalização do capoeirista. Né? É um tema que eu particularmente julgo muito importante a ser discutido e eu acho que tem muita gente bacana para contribuir sobre esse tema. Inclusive eu queria estender esse convite pessoalmente para o senhor participar desse fórum, né? Então, eu vejo assim que existe uma necessidade muito grande hoje dos capoeiristas se profissionalizarem nessa área, se prepararem para as demandas que a capoeira está trazendo para nós. Né? É um prazer muito grande, obrigado pelo convite. Estarei sim fazendo parte disso, certo? E vamos lá, vamos para frente porque tem muita capoeira para a gente jogar. Programa Capoeira na TV agradece a professora Coral por essa belíssima entrevista. E até o próximo programa, na semana que vem, com as mulheres na capoeira.